Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia para você, e é exatamente isso que você viu na capa do vídeo, tá? Não é clickbait, não é para chamar sua atenção o vídeo, nada disso, é realmente o que está acontecendo, o elenco do esporte está rachado, e eu já quero começar falando aqui, quando eu falo rachado, não quer dizer que as pessoas se odeiam dentro do elenco, desculpa a palavra, tá? Mas um fazendo filha da putagem com a outra, não é isso, mas a verdade é que existe uma ala de jogadores que está muito confortável com o que está acontecendo e existe uma ala de jogadores que está muito chateado com o que está acontecendo e com esses jogadores que estão confortáveis. Tá? É isso que eu quero falar nesse vídeo. Pedir antes de mais nada para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral pra gente aqui no canal, porque poucos canais vão ter coragem de meter a cara aqui falando sobre isso. Tá? E vocês me conhecem, eu não vou fazer aqui caça às bruxas, nada disso. E outra coisa, tá? Diretor do esporte, presidente, que vem dizer que é mentira, pode falar que é mentira. Pode me chamar de mentiroso, não tem problema nenhum. Eu confio muito na minha fonte, que eu conversei, tá? Nas informações que eu obtive, e eu vou cravar aqui, eu vou sustentar aqui essas informações. O que é que está acontecendo no esporte? Para a gente entender o que está acontecendo, o reflexo foi ontem. O jogo de ontem, um jogo apático, onde você via alguns jogadores tentando, porém jogando basicamente sozinho, né? Que é a questão do que você viu no jogo, por exemplo, que eu vi correndo muito, Barleta, Igor Cariús. Por mais que esse jogador não esteja entregando, mas porque é limitação técnica mesmo. Mas Matheus Alexandre jogou mal, mas assim, correndo, se entregando, mas jogou mal, tá? E é um dos pontos que eu quero falar também. É o primeiro ponto que eu quero começar falando aqui. Muitos jogadores não queriam que o Matheus Alexandre nem o Carlos Alberto jogassem ontem. Mas por que eles não queriam? Porque eles entendem que o jogador está num nível tão ruim que era fadado a acontecer o que aconteceu ontem. Era fadado a acontecer a desgraça que aconteceu ontem, que eles jogaram mal. Você viu o Carlos Alberto no primeiro tempo, eu nem vi os números do SofaScore no segundo tempo, mas no primeiro tempo ele tentou 3 dribles e errou os 3. Não conseguiu criar nenhuma chance de gol, nenhuma finalização, nenhum cruzamento, ele não conseguiu fazer nada. E é nítido que o jogador não está conseguindo render. Você vê que ele corre, ele se dedica, mas ele não está conseguindo render. Então, colocar ele ontem naquela fogueira que foi ontem, expôs mais esse jogador. Assim como o Matheus Alexandre. Inclusive, a escalação do Matheus Alexandre pegou o elenco de surpresa. E o próprio Hereda, a informação que eu tive, é que ficou muito chateado. Óbvio. Não fez corpo mole, não criou problema, entrou no segundo tempo e correu, se dedicou, jogou até bem. Para mim, o Hereda foi o melhor jogador do esporte no segundo tempo, tá? Ele entrou no segundo tempo e jogou bem. Mas ele ficou chateado de ir pro banco. E é normal. Afinal de contas, o cara tá ali, cara. Ele tá ali todo dia, sendo um dos melhores jogadores mais regulares do esporte. Né? E acredito que o Antônio Oliveira quis chegar para fazer alguma coisa. Para tentar mudar, mostrar, ó, eu tô chegando aqui, vou mexer nos meus aqui. Tanto que ele colocou os jogadores que atuam com ele, né? Ele colocou, só não colocou o Arthur Souza, mas ele colocou o Igor Cariús, que jogou com ele no Cuiabá, colocou o Matheus Alexandre, que também jogou com ele no Cuiabá. Então, cara, o primeiro ponto é esse. Vários jogadores ficaram chateados com a não utilização do Hereda e com a utilização do Matheus Alexandre. Não por serem contra, mas porque estão enxergando que realmente o jogador não rende mais. Chegou e não rende mais. Ah, foi muito caro. Cara, dane-se. Não tá rendendo mais. Paciência. Se você quiser colocar o cara para jogar, bota nos minutos finais quando o esporte jogar fora de casa. Mas não expõe o cara da forma que foi exposto. Então, vários jogadores não gostaram. Outra coisa, tá? Existe sim, de alguns jogadores do esporte, uma antipatia pelo Sérgio Oliveira. Existe sim, tá? Isso aí é informação. Eu não estou aqui especulando nada. É informação que eu estou passando para você aqui. De fontes muito fortes que conversaram comigo com relação à situação do esporte. Isso quer dizer que o cara é um FDP? Não. Não quer dizer. Só que eles entendem que a postura que ele vem tendo nos treinos e nos jogos não é a postura que deveria se ter na partida. Não é a postura que eles esperam que um jogador da qualidade dele exerça dentro do jogo. Repito, isso quer dizer que os jogadores acham que o Sérgio Oliveira é FDP? Não. Não é isso. Isso quer dizer que ele discutiu com alguém? Não. Mas eles entendem que a postura do jogador não está sendo a postura interessante. E eu entendo sim também. Tá? Você vê o jogo, cara, um jogador que não ajuda defensivamente, não ajuda ofensivamente, é um jogador que vegeta dentro de campo.
Vegeta dentro de campo. Tem qualidade? Tem. Tem habilidade? Tem. Tem know-how? Tem, mas não está entregando. Então, por isso, por esses motivos, a gente enxerga que o elenco do Sport está rachado. Não quer dizer, eu estou tentando ser muito didático aqui. Isso não quer dizer que os jogadores se odeiam. Isso não quer dizer que os jogadores estão com raiva um do outro, não, mas eles entendem que a postura de alguns jogadores não vem sendo interessante com o que condiz com a história do esporte e o que o esporte pode apresentar. Quando você vê ontem, e aí agora é uma opinião, agora eu já saí da informação para a opinião. Quando você vê ontem a entrevista do Pablo falando que o jogador tem que tomar vergonha na cara, irmão, tu acha que isso é recebido como dentro do elenco? Que história é essa, irmão? A gente tem que tomar vergonha na cara, sabe? Então isso já mostra. E olha que o Pablo é um cara que tem uma oratória perfeita. Perfeita. Para ele chegar e falar isso é porque ele tá insatisfeito. Ele tá insatisfeito com o que tá sendo feito no esporte. Tá? E tem muitos jogadores que estão muito insatisfeitos e tem muitos jogadores que estão confortáveis. E aí é informação. Tem muito jogador que está satisfeito e muito jogador que está desconfortável. Tem muito jogador que está confortável e tem muito jogador que está insatisfeito. Então isso mostra uma racha no elenco. O que eu acho, agora a opinião de novo, o que eu acho que tem que ser feito, lavagem de roupa suja. O seu Euro Romão, o seu Guilherme Falcão, chegar e falar assim, galera, a parada é o seguinte, tá todo mundo em dia aqui, não tem menino aqui, só tem homem aqui, quem quer continuar? Quem não quiser continuar, avise agora que a gente vai tirar. Quem quiser continuar, vai ter que se dedicar mais. Vai ter que se doar mais. Vai ter que acabar com esse negocinho de uma entradinha aqui. Porque, cara, tinha lances do Cruzeiro ontem, eu não quero tirar o mérito do Cruzeiro. Baita time, muito bem treinado. O Leonardo Jardim é um técnico que, pô, é um dos caras que revelou basicamente o Mbappé no Mônaco. Foi campeão francês em cima do Paris Saint-Germain. Sabe? Então, assim, quem sou eu para falar do Cruzeiro? Mas assim, tinha lances, cara, que era bizarro. Era bizarro. Era como se o jogador estivesse tirando o pé, sem vontade. Sabe? Então a diretoria do esporte tem que ser incisiva, pô. Tem que chegar lá e falar, velho. Bicho, ó, que sacanagem essa que vocês estão fazendo com a gente aqui. A gente fez investimento, trouxe você, trouxe Cicrano, trouxe Beltrano, botou grana, parcelou, vai ter que pagar para fazer um negócio desse? Então tá na hora da diretoria do esporte ser mais incisiva. Ser mais incisiva, porque não vem dando certo. O que vem sendo feito agora não vem dando certo. Se não tiver essa lavagem de roupa suja, o elenco vai continuar rachado. E aí, cada vez vai ser a situação mais pior. Para mim, o esporte já está basicamente rebaixado. Eu falei, inclusive, isso do Vitória no passado. O Vitória conseguiu se reerguer. Eu não consigo enxergar a possibilidade do esporte se reerguer nessa Série A. Eu vou trazer um vídeo depois falando do próprio Mauro César detonando o esporte. E ele está certíssimo. Certíssimo. A impressão que a gente tem é que o Sport realmente é um time de Série B jogando na Série A. E se esse time tivesse na Série B, tava brigando para não cair. É realmente a impressão que a gente tem. Quer saber a tua opinião? Comenta aí. Fala aí tua opinião sobre isso. Já repito mais uma vez, tá? Não adianta ligar para mim não, para reclamar não, tá? Diretor, nada. É informação. Quer me chamar de mentiroso? Me chama de mentiroso. Vou sustentar minha informação aqui. Porque eu já sei que existe, quando a gente traz uma informação que às vezes desagrada alguém, existe um sistema para querer desconstruir imagem. Quiser usar, irmão, fica à vontade aí. A informação está aqui. Quem me conhece aqui no canal sabe da minha índole, sabe da minha postura, inclusive, de elogiar quando é para elogiar e criticar quando é para criticar. Quem acompanha o canal aqui sabe, e para mim o que importa é a galera que está aqui, tá? Quer saber tua opinião? Daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo aí. Se inscreve no canal, vai ter mais conteúdo. Tchau, tchau.